Imagine a seguinte situação. O ano é 1986. Você se levanta cedo para fazer o café da manhã e levar as crianças à escola. Enquanto isso, você decide ligar a TV. Nas notícias, novamente só se fala de um assunto: a explosão de um reator de uma planta nuclear, do outro lado do mundo. É mais uma dessas notícias que causam curiosidade, pela grande quantidade de nomes difíceis ditos pelos comentaristas que falam sobre o caso. Mas a vida precisa continuar, e você logo se esquece daquilo e segue com sua rotina normal. Nem você, nem seus vizinhos, familiares e amigos poderiam sequer imaginar que naquele preciso momento, um item essencial do café da manhã estava contaminado com doses cavalares de radiação, provenientes de Chernobyl, o lugar com nome difícil que tanto se falava na TV. Bom dia, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pesadelos Reais. Eu sou Noroko, e esta é a revoltante história de como o desastre de Chernobyl conseguiu chegar até o nosso continente e como o Brasil escapou por pouco de se tornar mais uma de suas vítimas. O seguinte episódio é o resultado de uma extensa investigação feita a partir de informações públicas provenientes de sites, documentos desclassificados e jornais da época. Este conteúdo pode não ser apto para todos os públicos ou pessoas sensíveis. Se recomenda a discrição. Origem. Em 26 de abril de 1986, na cidade de Pripyat, pertencente à então União Soviética, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl sofreu uma explosão devastadora durante um teste de segurança. A explosão causou um incêndio que se transformou em uma catástrofe sem precedentes. A explosão na usina nuclear liberou um equivalente a 400 vezes mais material radioativo do que a bomba nuclear de Hiroshima, sendo considerado até hoje como o maior acidente nuclear da história, causado por uma combinação de erros humanos, violações dos protocolos de segurança e falhas na concepção do reator. Embora o governo soviético tenha se esforçado muito para esconder as consequências dos eventos, a verdadeira escala da catástrofe logo se tornou aparente. E enquanto o mundo assistia horrorizado ao que tinha acontecido em Pripyat, pouco se falava que a extensão do desastre não só havia ultrapassado fronteiras, como afetou muitos países da Europa e a América Latina. Um fato que, por sua vez, envolveu uma perigosa combinação de avareza, segredos e perversidade humana. O acidente nuclear de Chernobyl teve consequências de longo alcance. A explosão e os incêndios resultantes liberaram pelo menos 5% do núcleo do reator no meio ambiente. A liberação dos resíduos nucleares durante a explosão do reator foi tão massiva que em apenas poucos dias, nuvens tóxicas se espalharam pela Europa, chegando ao território da Irlanda, no extremo oposto do continente, país conhecido por suas belas pastagens e pela produção de laticínios. A Irlanda estava em épocas de fortes chuvas, e entre os dias 4 e 6 de maio de 1986, poucos dias após o acidente nuclear de Chernobyl, a tranquilidade típica da região foi ameaçada, quando o solo, as plantações e os animais foram atingidos por uma chuva radiativa que contaminou tudo ao seu redor. As vacas que pastavam em campos irlandeses foram gravemente afetadas pela radiação, e por sua vez, seu leite se tornou um perigo iminente. Apesar disso, esse produto contaminado foi convertido em leite em pó e outros derivados, e algumas fontes asseguram que o Conselho Irlandês de Laticínios, também conhecido como IDB, tinha pleno conhecimento da existência de radiação nesses alimentos. Mas na intenção de não perder dinheiro, decidiram de maneira irresponsável que não tirariam esses produtos de circulação. E em vez disso, tentaram vendê-lo a baixo custo para países em desenvolvimento, ou seja, países que antigamente eram chamados de terceiro mundo. Foi assim que o Conselho Irlandês de Laticínios tentou se desfazer de 40 toneladas de leite e outros derivados contaminados com altos níveis de Césio-137 e Estrôncio-90, dois dos elementos emissores mais perigosos. Segundo algumas fontes, o primeiro país a receber a oferta desses produtos foi o Brasil, que negou a compra após realizar testes em amostras do carregamento,
e comprovar que o leite em pó e derivados irlandeses continham altas doses de Césio 137 na sua composição. Apenas 3 meses após o acidente de Chernobyl, em julho de 1986, o embaixador mexicano no Brasil, Antônio González de León, informou ao Ministério de Relações Exteriores do México sobre o fato da Irlanda estar tentando vender a todo custo 40 toneladas de leite contaminado para o Brasil. Mas como nosso país negou a oferta, a Irlanda teria tentado vender para outros países, entre eles a Venezuela, Filipinas e Gana. Não consegui achar mais informações para confirmar se esses outros países chegaram a aceitar parte da oferta. O que fica claro é que o embaixador mexicano Antônio González cumpriu com seu dever, informando as autoridades do seu país que certamente a Irlanda tentaria vender esses produtos para o México, devido à relação comercial de longa data entre ambos países. Após esse aviso, de maneira imediata, o ex-secretário de Relações Exteriores, Alfonso Rosenthal Dias, enviou uma carta oficial ao então secretário de Saúde, Guillermo Soberón Acevedo, no qual explicava que a compra do leite irlandês representava um sério risco à saúde dos mexicanos. Héctor Hernández, o secretário do Comércio do gabinete do presidente, que na época era Miguel de la Madrid, também foi devidamente avisado. Rosenthal também enviou uma cópia de um documento produzido pela Embaixada da então Comunidade Econômica Europeia no Brasil, onde afirmava que o leite irlandês continha altos níveis de radiação. Tanto a Organização Mundial da Saúde quanto o embaixador Antônio González advertiram que o carregamento irlandês oferecido ao Brasil não era apto para consumo. Mas todos os avisos foram ignorados e, por fim, a compra foi realizada pelo México, dando início a um desastre sem precedentes entre a população mais vulnerável. O motivo? O carregamento estava a baixo custo. Foi assim que o Ministério da Saúde do México autorizou a Conasupo, Companhia Nacional de Subsistências Populares, a importar um total de 38 mil toneladas de leite e 1.532 de gordura da Irlanda, para serem distribuídas como restituição à população carente. Para entender melhor a gravidade da situação, devemos nos deter no papel fundamental da empresa estatal Conasupo nesta história. A Companhia Nacional de Subsistências Populares foi uma empresa de propriedade do governo mexicano, encarregada de desenvolver ações relacionadas ao sistema de abastecimento e segurança alimentar. A Conasupo foi criada em 1962 com a intenção de garantir a compra e a redução de preços em produtos da dieta básica, principalmente o milho. No ano 1965, ao lado da Conasupo, foi criada a Companhia de Hidratação de Leite, que em 1972 se transformaria na paraestatal Liconsa, também subsidiada pelo governo mexicano. A Liconsa era encarregada de industrializar e comercializar sacos de leite de qualidade premium a baixo custo, na intenção de melhorar a qualidade de vida das pessoas em extrema pobreza e vulnerabilidade social, nos setores urbano e rural do país. Agora, voltando ao ano 1986, segundo os relatórios da época, o leite oferecido pela Irlanda continha 2.730 becqueréis por quilo, enquanto os padrões internacionais da época estabeleciam um máximo de 150 becqueréis por quilo para um consumo seguro em humanos. Devido à publicação de um novo padrão internacional, contido no documento conhecido como Codex Alimentarius, fica ainda mais claro que o governo mexicano foi omisso diante dos inúmeros alertas sobre os laticínios irlandeses. O Codex Alimentarius foi um conjunto de normas criados em 1963 para garantir a segurança e a qualidade dos alimentos em todo o mundo, uma iniciativa conjunta da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e a Organização Mundial da Saúde. O Brasil é membro do Codex Alimentarius desde 1968 e é um dos países da América Latina que tem maior tradição de participação nos trabalhos do programa Codex. A empresa estatal Conasupo chegou a solicitar um estudo de algumas amostras de leite importado ao Instituto Nacional de Pesquisas Nucleares, que confirmou os altos níveis de radioatividade no leite. O relatório foi confirmado pela Comissão Nacional de Segurança e Salvaguardas Nucleares, que advertiu a Conasupo que aceitar a oferta seria arriscado, mas as autoridades da Conasupo alegaram que se não aceitassem a compra,
isso poderia significar consequências comerciais negativas com a Irlanda. Então o acordo foi assinado com a agência de leite irlandesa, e as remessas do produto contaminado começaram a chegar ao México pelo porto de Veracruz, nos navios Adventure em 3 de junho e Tenacious em 14 de junho. Quando as primeiras remessas do leite contaminado chegaram ao México, as paraestatais rapidamente começaram a se organizar para realizar a sua distribuição pelo país. No ano seguinte, em 9 de junho de 87, foi realizada uma reunião entre os representantes do Ministério do Comércio e Desenvolvimento Industrial, a SSA e a Conasupo, com o apoio da Conasenusa. Nessa reunião, as autoridades continuaram a tomar decisões desastrosas para poder mitigar os danos à população. E então decidiram que o melhor seria diluir o leite contaminado com aproximadamente 2.730 becquerels por quilo com leite não contaminado, na proporção de 1:6. Segundo eles, enquanto o produto resultante não ultrapassasse os 370 becquerels por quilo, poderia ser consumido pela população, o que significava mais do dobro do limite internacional estabelecido em 86 em Roma, após o acidente nuclear, que era de um máximo de 150 becquerels por quilo, para ser considerado seguro naquela situação. Mas a norma mexicana vigente estabelecia um máximo de apenas 50 becquerels. Então, para resumir, a Conasupo havia importado leite com base no padrão internacional aceito na Europa após o desastre nuclear, sem levar em conta os padrões nacionais vigentes. Entretanto, existem muitas informações desencontradas, pois a maioria das fontes relata que o leite em pó irlandês, na verdade, ultrapassava todos os limites considerados seguros, tanto da Europa quanto do México. A definição dos limites de radiação em alimentos após o desastre de Chernobyl, em 86, foi um processo complexo e envolveu diversas entidades nacionais e internacionais. Não houve um único órgão responsável por estabelecer um valor universal, mas sim uma série de diretrizes e recomendações que variavam de país para país. É importante ressaltar que os valores estabelecidos eram considerados seguros com base nos conhecimentos científicos disponíveis na época. A decisão das autoridades mexicanas ficou ainda mais obscura quando, durante uma reunião realizada em 9 de julho de 87, se estabeleceu que a distribuição por todo o país do leite diluído e contaminado por radiação não deveria ser realizada de maneira concentrada em uma única região. Um dos documentos oficiais desclassificados diz o seguinte: a distribuição do referido leite diluído deve ser programada de acordo com um esquema de distribuição ou rotação, que impeça o consumo repetido pelos mesmos grupos populacionais. Para isso, a Conasupo submeterá à consideração do Ministério o programa de distribuição pertinente para o seu controle. Nessa reunião, a SECOF, a SSA e a Conasupo concordaram em diluir o leite contaminado com leite não contaminado em um valor abaixo de 50 becquerels, o valor máximo estabelecido pelo México. Eles também concordaram em criar uma planta especificamente para essa diluição, já que nenhuma das plantas da Liconce possuía os equipamentos necessários para misturar volumes tão grandes de leite em pó. E como esse processo seria muito caro, decidiram que o melhor seria fazer esse processo de mistura quando o produto fosse reconstituído. Mas a operação para diluir o leite contaminado se mostrou impossível para as plantas da Liconce, a companhia encarregada pela hidratação e distribuição de leite. Um dos documentos desclassificados relata que o processo de reidratação e mistura do leite em pó contaminado com o limpo não foi possível, porque a mistura não ficou homogênea como esperado. Também existiu o temor de que o leite irlandês contaminasse as plantas da lincosa, onde também eram processados outros alimentos e fórmulas para bebê. Então as empresas passaram um bom tempo carregando esse problema de um lado para o outro por todo o país, tentando achar um lugar apropriado para sua diluição. Mas devido às dificuldades para fazer esse processo, em 4 de fevereiro de 88, Jaime Martuscelli autorizou a Conasupo a liberar 35 lotes de leite contaminado no seu estado original, que ainda estavam depositados em diferentes alfândegas para comercialização. A descoberta. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia por baixo dos panos, o almirante Manuel Rodríguez Gordillo e o físico Manuel Ángel Valdovinos estavam preocupados com os efeitos incomuns que aquele produto estava fazendo às pessoas
e começaram a realizar suas próprias investigações. Rodrigues começou a fazer denúncias públicas após ser informado que o pessoal da infantaria havia começado a adoecer após consumir o leite irlandês fornecido pela estatal Conasupo. Mas, em vez de ser ouvido, ele foi submetido ao julgamento militar, destituído do seu posto e acusado de traição à pátria. Por sua vez, o físico Valdovinos, ao analisar uma amostra de leite, alertou sobre o perigo que ele representava. Mas a Marinha e outras autoridades ignoraram seus avisos, alegando novamente que o leite era seguro. Na época em que foi feita a conclusão dos testes, Miguel Ángel Valdovinos disse em uma entrevista: "Os poluentes de emissões radioativas causam um envenenamento silencioso nos seres vivos, pois a contaminação não tem cheiro, não tem cor e nem sabor." Mas o comando da Marinha considerou o físico-matemático Miguel Ángel Valdovinos como intelectualmente limitado, sendo removido do seu posto na fábrica Laguna Verde, e os arquivos de sua investigação desapareceram misteriosamente. Aos poucos, apesar da constante repressão à verdade, a população começou a adoecer, sobretudo as crianças, e as denúncias públicas iniciaram um escândalo que chegou aos ouvidos de grupos ecologistas como o Grupo de Lucien e Greenpeace. A pressão exercida pelas organizações foi tanta que as autoridades relataram que iriam devolver parte dos lotes do leite radioativo à Irlanda, em fevereiro de 1988. Entretanto, no processo de transporte, muitos vagões foram saqueados, o que eles chamaram de roubo de hormiga, fazendo com que o paradeiro desses produtos permaneça desconhecido, o que deixa em aberto a possibilidade de que em algum momento parte do leite foi consumido por mais pessoas que desconheciam o perigo silencioso que tinham em suas mesas. O cabo de guerra entre a SSA e a Conasupo para resolver o problema durou vários meses. A carga restante naquele momento pesava 3.778 toneladas. Devido à constante tentativa de silenciar o caso, nem mesmo a Secretaria de Saúde do México quis contribuir nas investigações feitas por ordem do Congresso, e alegaram que não havia evidência de doenças potencialmente associadas ao consumo de leite contaminado com césio. Mas, ao mesmo tempo, afirmaram que não haviam realizado um estudo epidemiológico especial para atender a população que havia consumido o alimento. As vítimas. Os efeitos da radiação nos seres humanos podem não ser percebidos de maneira imediata. Entretanto, as consequências a longo prazo são devastadoras. Nos anos seguintes à distribuição do leite radioativo, houve um registro de um aumento significativo em casos de câncer infantil, cirrose hepática e malformações fetais. A Universidade Nacional Autônoma do México e outros organismos afirmaram que os índices de câncer aumentaram em 300% entre os anos 87 e 97. Durante esse período, aproximadamente 900 crianças adoeciam por ano, dos quais 30% perderam a vida. Muitos defendem que esses dados podem estar associados ao consumo de leite contaminado por radiação. Uma dessas vítimas era uma menina chamada Maribel Torres, que foi diagnosticada com osteosarcoma, um tipo de câncer ósseo, com apenas 10 anos de idade. Devido à gravidade da doença, a menina precisava de um tratamento especial em um hospital dos Estados Unidos, mas sua família era humilde e morava na cidade do México. Acompanhada por seu pai Teodoro, Maribel recebeu tratamento no Hospital Infantil Federico Gomes, mas infelizmente ela veio a falecer 3 anos depois, em 1999. Após a perda, o pai da menina se reuniu com outros grupos de pais cujos filhos, assim como Maribel, também haviam enfrentado problemas de saúde semelhantes, após receberem produtos da Companhia Nacional de Subsistências Populares, a Conasupo. Mas até aquele momento, nenhum deles sabia que o leite fornecido para alimentar as suas famílias estava contaminado com radiação de Chernobyl. Conclusão. Apesar de tantas evidências e algumas tentativas falhas de reabrir as investigações, nem as autoridades mexicanas ou irlandesas se deram ao trabalho de reconhecer oficialmente a relação entre o consumo de leite contaminado e o adoecimento dos grupos mais vulneráveis da população. O caso foi oficialmente encerrado em 1996,
a favor do governo e foi reaberto em 2023 graças às informações obtidas pela organização jornalística Artiveiro. Apesar disso, todas as tentativas de investigar o envolvimento da Conasupo com o caso jamais tiveram resultados a favor da população, fazendo com que todos os responsáveis ficassem impunes, enquanto inúmeras vítimas ainda aguardam por justiça. Não existem dados oficiais sobre perdas de vidas humanas relacionadas diretamente ao consumo de leite contaminado por Césio 137. Entretanto, os registros médicos da época confirmam que o impacto à saúde pública foi considerável. A Conasupo também era fornecedora de muitas empresas do ramo alimentício. Entre elas havia muitas empresas mexicanas e algumas gigantes norte-americanas que tinham representantes no México e usavam esse ingrediente para fazer manteiga, sorvetes, fórmulas para bebê, chocolates e qualquer outro alimento processado que levasse leite em sua composição. Uma das fontes consultadas assegura que a maioria dessas empresas não quiseram desmentir ou retirar seus produtos de circulação. Então não dá para saber exatamente a dimensão do problema e quantas pessoas poderiam ter sido afetadas na época e nos anos seguintes. Durante anos, os expedientes relacionados ao caso foram desaparecendo, deixando a tragédia num completo esquecimento. Muitos profissionais que tentaram alertar sobre o ato ilícito na época não só foram ignorados, como também muitos foram destituídos dos seus cargos e presos. O escândalo foi tão grande que o então ministro da Alimentação da Irlanda, Joe Walsh, disse na época, sem fornecer nenhuma prova, em uma declaração pública, que o leite fornecido ao México supostamente atendia a todos os padrões internacionais. Quando decidi trazer esse caso no ano passado, depois de ter feito um outro episódio sobre um caso também mexicano, estive procurando diversas fontes e reuni várias páginas das quais me baseei para escrever o roteiro deste episódio. Mas de lá para cá, pelo menos a metade desses sites estão caídos. Existem poucas fotografias da época disponíveis na internet. Somente graças ao Wayback Machine pude recuperar somente um desses sites pertencente ao governo mexicano. Então, pelo visto, a intenção ainda é silenciar quem tenta manter viva a memória das vítimas dessa tragédia, que poderia ter sido evitada. Tentei fazer o meu melhor para resumir essa história tão complexa e cheia de segredos, mas não há uma versão totalmente aceita sobre a sequência dos fatos. Muitas pessoas até hoje sequer acreditam que o episódio do leite radioativo aconteceu, mas muitos outros ainda guardam a triste memória daqueles dias em que alimentaram os seus filhos com o suposto leite premium dado pelo governo, que havia sido importado da Europa. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar deixando seu like ou 5 estrelas no Spotify. E se quiserem acompanhar meus novos projetos e ideias que vêm por aí, me sigam lá no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. E se quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e apoiar este programa, considere procurar o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo episódio.